Ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP não compareceram à CPI. A 27ª reunião da comissão acontece hoje aqui na Assembleia. CPI da telefonia ouve diretora executiva do PROCON de São Paulo. À tarde tem reunião das comissões de Educação, Assuntos Metropolitanos, Infraestrutura e Constituição e Justiça. O secretário de Saúde do Estado, Davi Wip, apresentou um balanço da gestão em 2014 à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo. Lançado aqui no Parlamento o Instituto Brasileiro de Avaliação de Imóveis, agora no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Vamos começar o Jornal da Assembleia desta quarta-feira falando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que está no plenário Juscelino Kubitschek. Mauro, boa tarde. Qual a pauta dos trabalhos parlamentares de hoje, Mauro? Olá, Sérgio Everton. Boa tarde a você. Olha, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, como de praxe, começa a partir das 2h30 da tarde. As 2 primeiras horas da sessão sempre reservadas para os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna. A partir daí, a qualquer momento, tem início a ordem do dia, é o espaço aqui do plenário Juscelino Kubitschek para apreciação de projetos de lei. Às 3 horas da tarde tem início o Colégio de Líderes. O que eles devem definir por lá? O que já estava definido para ontem. Ontem veio aqui para o plenário o projeto de lei número 1420 de 2014, de autoria do Executivo. Durante a sessão extraordinária, essa matéria recebeu 2 emendas de plenário. Quando isso acontece, o projeto tem que voltar para a comissão para que a matéria receba um parecer a respeito dessas emendas que entraram. Essa matéria prevê que o governo peça autorização aqui para a Assembleia Legislativa para contrair empréstimos junto a instituições nacionais e internacionais no valor de até 182,7 milhões para custear as desapropriações por conta das obras da linha 18 bronze do monotrilho. Essa linha vai ligar as cidades do ABC à capital paulista. E uma outra matéria que pode vir aqui para o plenário hoje é o projeto de lei número 681 de 2013, é também de autoria do Executivo, que prevê a extinção da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, a SUTAC. Nós vamos acompanhar de perto todos esses trabalhos e o internauta pode acompanhar também pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. E a CPI que investiga os serviços prestados pelas empresas de telefonia móvel de São Paulo se reúne daqui a pouquinho aqui na Assembleia. Jorge Machado, boa tarde. Quem vai ser ouvido hoje aqui pelos deputados? Boa tarde, Sérgio. A CPI da telefonia móvel, que é presidida pelo deputado Orlando Morando, do PSDB, vai ouvir a doutora Ivete Maria Ribeiro, que é diretora executiva da Fundação PROCON, e também o doutor Marco Antônio Araújo Júnior, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, Seção São Paulo, sobre informações de violação do Código de Defesa do Consumidor. Essa CPI tem início às 14h30 no plenário Tiradentes. Você também acompanha diretamente no portal da Assembleia Legislativa. Sérgio. Ok, Jorge. A necessidade de se descobrir rápido o diagnóstico de uma doença rara ainda é tema de debates aqui no Parlamento. E o repórter Jeremias Gomes tem agora ao vivo as informações. Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Sérgio, é isso mesmo. Dia 29 de fevereiro, portanto, no ano bissexto, é que é comemorado, digamos assim, esse dia da conscientização das doenças raras. Mas no ano que não existe o dia 29, existe toda uma semana de trabalhos como esse que está sendo realizado aqui agora. As doenças raras, elas são raras, mas não são poucas. São quase 7.000 doenças catalogadas como raras. Por isso, a complexidade para o diagnóstico e para o tratamento é bem complexo, é bem difícil. Por isso que estão aqui hoje médicos, professores, pesquisadores, pacientes e familiares de doenças raras. O evento já falou sobre triagem, vai falar sobre triagem neonatal e está falando acesso ao tratamento, mas teve início aqui na abertura com a participação do deputado Gilmar Santos, do PRB, falando sobre as políticas públicas para as doenças raras, que foi instaurada no Brasil através da portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde. O grande desafio previsto, inclusive, nesta política é implementar os centros especializados de reabilitação para evitar que as pessoas que têm as doenças raras fiquem peregrinando até encontrar o diagnóstico. Este evento vai até a 1h da tarde aqui no auditório Paulo Kobayashi. Sérgio. Jeremias, viver com uma doença rara. Bom, esse foi o tema do debate
no primeiro dia do encontro aqui na Assembleia. Esse é o 4º encontro realizado no Parlamento Paulista com o tema Viver com uma Doença Rara. Para se ter uma ideia, só na cidade de São Paulo, cerca de 900 mil pessoas são afetadas. No estado, o número chega a 3,5 milhões. E no Brasil, 13 milhões de pessoas possuem algum tipo de doença rara e que normalmente tem enormes repercussões para toda a família. A discussão trata ainda da assinatura da Pactuação, a Portaria 199 de 2014, que vigora desde o ano passado e que até agora não foi implementada, como explica a coordenadora de pesquisas do Instituto Baresi. A Portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde, ela cria a política de atenção integral às pessoas raras no SUS, ou seja, ela designa como é que deve ser feito todo o trabalho com as pessoas raras no SUS. Cria centros de referência, cria serviços, disponibiliza o orçamento e determina como é que o tratamento das pessoas com doenças raras deve ser feito na rede SUS. Acontece que a portaria já existe há mais de um ano e nem o governo estadual, nem os municípios de São Paulo, nem as regiões de saúde pactuaram. E a gente está aqui para cobrar essa pactuação. Quase 8 mil doenças raras já foram identificadas até o momento, afetando milhões de pessoas no Brasil e em São Paulo. Por isso, é importante lutar pela criação de centros de referência, um trabalho que a Secretaria Municipal de Deficiência vem desenvolvendo. A questão das doenças raras é uma questão bastante complexa, né, que envolve principalmente a saúde, né, é onde a gente precisa construir os protocolos para atendimento das diferentes patologias, que são muito diferentes uma das outras. Então a gente precisa avançar muito nisso, mas também avançar na inclusão das pessoas, em todas as áreas da vida, na educação, na questão de habitação, na questão de mobilidade, em todas as áreas da vida. A deputada eleita pelo PT, Márcia Lia, representou o deputado Edinho Silva, um lutador da causa e autor da lei que cria centros de referência no estado de São Paulo. Penso que esse momento de nos debruçarmos sobre a questão, de aí estabelecermos quais são as nossas prioridades, ajuda muito no debate e estou chegando na Assembleia agora no dia 15 de março com muita disposição para contribuir com esse debate, para ajudar aí a gente forçar os políticos, forçar os nossos executivos a implementarem a necessidade de um diálogo com os governos estaduais, com os governos municipais, tendo em vista que o governo federal, através da Portaria 199, que você já falou sobre ela, cria aí toda uma política nacional para termos uma atenção especial às pessoas com doenças raras. A Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia aprovou 2 projetos de lei que beneficiam os portadores de necessidades especiais de todo o estado de São Paulo. Da pauta de 33 itens, os deputados analisaram 23. Entre os projetos de lei aprovados está o do deputado Luiz Carlos Gondim, Solidariedade, que inclui a laranja no cardápio da merenda da rede pública estadual. Um outro que também foi aprovado é o que isenta da tarifa de pedágio os veículos de transporte de portadores de necessidades especiais, do deputado Marcos Erbini, PSDB. Um projeto de lei da Comissão de Educação e Cultura também foi aprovado. Assegura o direito ao pagamento de meia entrada aos portadores de necessidades especiais. A deputada Beth Saão, do PT, falou sobre um projeto de autoria dela. O que a senhora pensou quando fez esse projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da orientação sobre procedimentos de emergência em espaços que tenham um evento e recebam público? Porque normalmente espaços que tem muita gente, às vezes pode ocorrer de algumas pessoas, uma pessoa, 2 pessoas, enfim, precisar de um socorro imediato. Então a ideia é que a gente tenha isso bem esclarecido. Às vezes os espaços são grandes, tem muitas pessoas, não dá para... Uma pessoa pode passar mal, ter um mal súbito ali, então precisa ter toda a indicação, isso tem que estar bem sinalizado, mas além de bem sinalizado, tem que ter equipes de profissionais especializados e competentes para poder dar os primeiros socorros, até que a pessoa possa ser deslocada para um centro que possa atendê-la da forma mais adequada possível. Os deputados também analisaram processos do Tribunal de Contas do Estado, uma atribuição da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A comissão vale por uma decisão que antes era do plenário. A comissão hoje tem esse poder, né, de concordar ou discordar de um parecer do Tribunal de Contas do Estado. No passado,
esse processo era levado ao plenário. Nos dias de hoje, com a mudança do regimento, nós temos aí uma outra situação. Ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP não compareceram à CPI que investiga denúncias de trotes violentos. Em 30 segundos você vai saber por quê. Até já. Prestação de serviços aqui no Jornal da Assembleia. O Centro de Referência de Banco de Leite Humano precisa de mais doadoras para manter os estoques em níveis aceitáveis. Viviane Cesarino, boa tarde. O que a pessoa precisa fazer, para doar esse alimento fundamental para a sobrevivência dos recém-nascidos? Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde a todos. Se a mãe, ela teve o bebê aqui no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, se o bebê nasceu aqui, aí é super fácil. É só ela se dirigir para o banco de leite, que é uma referência, que inclusive capacita todo o pessoal, faz o treinamento de todo o pessoal dos bancos de leite do estado, e aí seguir para a sala de ordenha e com a ajuda de uma maquininha ou mesmo manual, fazer a doação do leite materno para o bebê dela e para os outros bebês que estão na UTI precisando muito. Afinal, esse leite materno é um alimento e é também um remédio, né? Agora, se ela já tiver tido filho e tiver amamentando em casa, pode até ter tido filho em outro hospital, aí quem vai explicar melhor pra gente como é que faz é a doutora Andréa Fernandes, que é coordenadora do banco de leite aqui do hospital. Quem é que pode fazer essa doação? É complicado ou é simples, doutora? Boa tarde. Boa tarde. É super simples fazer a doação. Toda mulher que amamenta e o seu bebê está sendo amamentado e sobra leite do peito, ou seja, um excedente de leite, é esse leite que pode ser doado para o banco de leite. É muito simples, a ordenha pode ser feita com as mãos ou pode ser feito através de máquina, num frasco de vidro, e esse frasco é armazenado na casa dela, na geladeira, por 24 horas, ou então no freezer por 15 dias. E o banco de leite vai até a casa da doadora trazer esse leite para nós pasteurizarmos e oferecermos para os bebês internados na unidade neonatal. É um ato de amor que não paga nada. E quando eu estava entrevistando as mães, elas se emocionam muito de falar, elas até choram, né? Por que é tão especial doar o leite? Além de você estar nutrindo essa criança, oferecendo a quantidade de carboidrato, proteína, tudo que esse bebê precisa para crescer, você também está dando toda a parte imunológica. O que é isso? De proteção. É uma vacina natural, o leite materno. Isso é extremamente importante para esse bebê que está dentro de uma unidade neonatal, exposto num hospital com as bactérias desse local. Esse leite vai fazer toda a diferença para esse bebê. Para a vida toda, né? Muito obrigada. Eu vou conversar então agora com a Eliane Silvia Laranjeira, que é mãe da Júlia. A Júlia tem 45 dias, está internada na UTI neonatal, mas você todo dia aparece aqui para doar o leite, né? Para a Júlia e para outros bebês. Por quê? Todos os dias, porque eu acho muito importante. Até porque quando eu não estou aqui, ela precisa do leite das outras mães. Então, eu acho muito importante doar, porque os outros também vão precisar do meu. E quando está doando, tem essa certeza de que é um alimento e de que é um remédio, né? Isso mesmo. E você tá só vendo ela crescer lá na UTI? Crescendo muito, já ganhou mais de meio quilo. Olha só, muito obrigada pela entrevista. Doutora, rapidinho, deixa um telefone para quem quiser mais informação, para quem tiver dúvida, para as mães que estão assistindo a gente agora. Tá, nós funcionamos todos os dias da semana, das 7 às 19. O nosso telefone é o 2292-4188, ramal 256. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. O seu leite é muito importante para os nossos bebês. Muito obrigada pela entrevista, meninas. A gente volta com você aí no estúdio, Sérgio. Ok, Viviane, a partir das 2h30 da tarde tem reunião marcada dos deputados da Comissão de Educação e Cultura aqui na Assembleia. Quem tem os detalhes agora ao vivo é o repórter Jeremias Gomes. Você, Jeremias.
É isso mesmo, Sérgio. Os deputados vão se reunir sob a presidência do deputado Carlos Neder, do PT, para apreciar uma pauta com 25 proposições. E eu destaco aqui a apreciação do projeto do deputado Carlos Gianazzi, 68 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Cesta Básica do Livro. Os deputados também devem analisar 6 requerimentos, e destacando aqui o do deputado João Paulo Rilho, do PT, que pede a convocação do presidente da Sabesp, Gerson Kelman, para esclarecer sobre a crise hídrica no que se reflete nas áreas de educação e cultura. Esta reunião está agendada para as 2h30 da tarde no plenário José Bonifácio. Sérgio. Ok, Jeremias, vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Jorge Machado, que tem as informações sobre a reunião de hoje da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui na Assembleia. Jorge, quantos itens da pauta vão ser apreciados hoje? Sérgio, são 64 itens, 5 deles de deliberação conclusiva, ou seja, não passam pelo plenário principal, são consumados na própria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. São declarações de utilidade pública. Eu destaco o projeto de lei 415/2013, do deputado Gerson Bittencourt, do PT, que altera a lei 13.296 de 2008, que estabelece um tratamento tributário do IPVA. O deputado Antônio Mentor, do PT, foi o relator e a proposta é favorável para a comissão, para o relator. No caso, o deputado Gerson Bittencourt, que está aqui atrás, neste momento aqui no plenário Teotônio Vilela, auditório Teotônio Vilela, ele está recebendo os cumprimentos, tirando fotos, ele que acabou de prestar contas de 2 frentes parlamentares, e a gente volta falando mais sobre esse assunto daqui a pouco no Jornal da Assembleia, Sérgio. Ok, Jorge. Reitores, professores e diretores de universidades de São Paulo são esperados para depor hoje na 27ª reunião da CPI, que apura denúncias de violência em trotes e festas de calouros. O repórter Mauro Friesman tem as informações agora ao vivo. Mauro. Sérgio Everton, vai ser uma tarde bastante movimentada para os depoimentos desses reitores, professores e diretores de universidades. Os 8 deputados integrantes da CPI das universidades vão ouvir os seguintes nomes hoje. Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, ela é diretora da Faculdade de Enfermagem da USP. Vilanice Alves de Araújo Punchel, presidente da Comissão de Graduação, também da Faculdade de Enfermagem da USP, Ana Maria Marques Sintra, reitora da PUC de São Paulo, Godofredo Campos Borges, diretor da Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba, e Maria do Patrocínio Tenório Nunes, professora titular da Faculdade de Medicina da USP. Os trabalhos da CPI das universidades acontecerão no auditório Paulo Kobayashi a partir das 2h da tarde. O deputado Adriano Diogo, do PT, é o presidente. Os trabalhos poderão ser conferidos na página da Assembleia Legislativa na internet. E olha, ontem os ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP não compareceram à CPI. Vamos ver na reportagem de Ana Calini. Os deputados deveriam ouvir 5 estudantes envolvidos com possíveis violações de direitos humanos em festas realizadas por veteranos da Faculdade de Medicina da USP. Os advogados alegaram que o motivo da falta foi o não acesso aos autos. A defesa não teve acesso a esses documentos, então fica absolutamente, e Vossa Excelência sabe, deputado, que como uma representante do povo, da Casa e das Leis, que a pessoa até para vir depor precisa, por meio do seu advogado, ter acesso aos autos. Então é isso que a defesa vem tentando. A gente não vem fazendo nada demais a não ser resguardar os direitos das pessoas. Esse motivo foi desmentido pela Procuradoria da Assembleia Legislativa, que afirmou que todo o processo é público. O presidente da CPI deferiu o acesso à vista aos autos desde a quinta-feira da semana passada. Eles tinham essa vista aos autos, mas no jargão jurídico, no mundo jurídico, é o direito de espernear. Foi comprovado ainda que o advogado não tinha procuração de nenhum dos convocados, que ele é, sim, o representante legal da Show Medicina, uma pessoa jurídica responsável pelas festas do curso na USP. A Procuradoria afirmou ser necessária a apresentação da procuração. Essas pessoas que hoje aqui não vieram, fizeram 3 exercícios. Primeiro, foram anticidadãos. Segundo, quebraram com a palavra deles, que fizeram um juramento aqui e se comprometeram a vir. E terceiro, deixaram para nós a impressão de que tem alguma coisa errada e que estão com medo.
Durante a reunião, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito leu uma carta de um estudante que foi convocado a prestar esclarecimentos na CPI, mas que não compareceu. Na carta, Rodrigo Bolini ataca o deputado Adriano Diogo e pede reunião sigilosa. Poderia vir aqui e falar, eu quero bater um papo com você. O receberia como eu recebo um filho. Errou. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito estiveram na última segunda-feira na Câmara Municipal de Campinas, mas eles querem ouvir aqui, na Assembleia Legislativa, professores, coordenadores, estudantes e ex-estudantes do curso de Medicina da Unicamp. Para isso, aprovaram requerimentos neste sentido. Segundo o relator da CPI, deputado Ulisses Tassinari, do PV, já é possível apresentar um relatório parcial. O relatório está caminhando muito bem, entende? Provavelmente a gente já tem um relatório assim, inicial para apresentar dentro em breve e para encaminhar para o Ministério Público, né? Eu acho que as reuniões realmente foram às vezes cansativas, prolongadas, mas foram necessárias. O deputado Adriano Diogo, do PT, afirmou ainda que essas festas se tornaram profissionais e que a CPI vai continuar investigando. O que eu estou descobrindo? Que isso aí não é uma coisa ingênua do mundo acadêmico, é uma atividade profissional. Eles se associam principalmente no interior, as danceterias, as baladas, eles profissionalizam essa relação. Eles entram como empresários nessa relação. Existe um aliciamento de meninas para trabalhar nas boates. O repórter Jorge Machado acompanhou a reunião da Frente Parlamentar do bilhete único metropolitano e barateamento da tarifa, que acabou agora há pouco aqui na Assembleia. Jorge. Terminou nesse instante, Sérgio, prestação de contas de duas frentes parlamentares, a do bilhete único metropolitano e do barateamento da tarifa do transporte público. E o deputado Gerson Bittencourt, do PT, que é coordenador dessas duas frentes parlamentares, veio prestar contas. Deputado, vamos falar um pouco dos números destes anos de trabalho e essas duas frentes parlamentares aqui na casa. Duas frentes parlamentares importantes, a primeira do bilhete único constituída no primeiro ano, 2011, depois a do barateamento em 2013, fundamentalmente a partir esta do barateamento das grandes mobilizações que o país inteiro, o estado de São Paulo em particular, tiveram em julho de 2013. Então procuramos, a partir dessa demanda da população por um transporte mais barato e com maior qualidade, criar a frente, reunir pessoas, técnicos, intelectuais, parlamentares, gestores públicos, a sociedade como um todo, no sentido de buscar encontrar alternativas. Primeiro, para fazer a integração do transporte nas regiões metropolitanas. Em segundo, que este transporte seja cada vez mais barato, porque hoje ainda, apesar de avanços importantes, ampliação da gratuidade com passe livre para os estudantes aprovados por esta casa, que eu tive inclusive o prazer de relatar o projeto do governador que foi aprovado, mas ainda temos que avançar muito mais. O governo federal, na parte do barateamento, trabalhou com a desoneração, PIS e CONFINS sobre o faturamento, zerou, mudou o critério de pagamento do INSS dos trabalhadores das empresas e cooperativas operadoras, e governos municipais tirando taxa de gerenciamento, acabando com o ISS ou diminuindo o ISS, mas aqui ainda nós temos o governo do estado que pouco fez para a mobilidade e para o transporte público. Por que pouco fez? Porque não fez a integração metropolitana. Nós temos todos os instrumentos tecnológicos aqui em São Paulo, Campinas, na Baixada, que poderia ser feito. Não adotou nenhuma política de desoneração, poderia, e como outros estados fizeram, zerar ou diminuir o ICMS sobre o diesel, carroceria, pneu, chassi, isso equivale entre 12% e 18% que é cobrado. Então nós esperamos que a próxima legislatura dê continuidade aos debates da mobilidade urbana, do barateamento da tarifa e que cada vez mais a gente possa avançar nesse sentido. Ok, muito obrigado, deputado. Sucesso sobre o bilhete único metropolitano. Mais informações na edição de amanhã do Jornal da Assembleia, Sérgio. Ok, Jorge. A Frente Parlamentar em defesa
dos Institutos de Pesquisas e Fundações Públicas Estaduais pretende apresentar a conclusão dos trabalhos na semana que vem. Funcionários e servidores reclamam da falta de políticas públicas para as instituições e temem pelo futuro delas. A Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos de Pesquisa e Fundações Públicas, presidida pelo deputado Carlos Neder, do PT, esteve reunida no plenário Tiradentes para discutir a pauta do próximo encontro de prestação de contas de atividades da frente, marcado para 3 de março na Assembleia Legislativa. Depois da troca de secretários estaduais em 1º de janeiro, os institutos e fundações perderam articulações com o Poder Executivo e há o temor de sucateamento de instituições, algumas centenárias. Nós esperamos que com a constatação desses gargalos pela frente parlamentar, possamos sensibilizar a Casa de Leis, o próprio Executivo, para dar mais atenção à retenção dos jovens talentos, à remuneração dos pesquisadores e seus grupos de apoio, a questão de ter orçamento seguro, né? Que não fique oscilando ao longo do tempo, porque ciência não se faz com orçamento oscilando. Muitas pesquisas estão sendo paralisadas, pesquisas que já foram investidas anos e aí não está tendo continuidade devido à falta de reposição de pesquisador e de pessoal de apoio para a condução dessas pesquisas. A Frente Parlamentar, que deve encerrar atividades no final da legislatura, em 15 de março, quer um espaço permanente de discussão com o Legislativo. Hoje nós temos que pensar não apenas na sobrevivência, mas na ampliação da importância dessas instituições, repito, como ferramentas importantes de gestão e de inovação. No caso, por exemplo, das fundações, além da pesquisa, nós temos fundações que não apenas fazem pesquisa ou assessoria para os órgãos do Estado, mas também produzem políticas públicas. Há uma apreensão por parte dos trabalhadores em relação ao seu futuro, seja porque nós temos muitos cargos vagos não preenchidos mediante concurso público, há um envelhecimento dessa força de trabalho de pesquisadores e pessoal de apoio, há um desestímulo, há um desencanto até mesmo desse pessoal em relação ao futuro das instituições às quais eles dedicaram as suas vidas. Então, esse evento também tem o sentido de uma pressão sobre o governo do Estado para que ele se pronuncie em relação a que tipo de Estado pretende ter, qual é a relação público-privado que haverá, qual é o papel destinado a essas instituições de ensino, pesquisa e extensão e como esses trabalhadores podem ter uma expectativa quanto ao seu papel no futuro na implementação dessas políticas públicas. O secretário de Saúde do Estado, Davi Uípe, apresentou um balanço da gestão em 2014 à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa Paulista. Questionado pelos deputados integrantes da comissão sobre a crise na Santa Casa, na capital paulista, que em julho de 2014 chegou a interromper o atendimento em seu pronto-socorro, o secretário ressaltou que, após 2 auditorias, foi criado um conselho de acompanhamento da entidade. Uma das decisões que foi tomada 2 sextas-feiras pelo Ministério Público é compor um grupo de representantes do Ministério da Saúde, do Secretaria Municipal, Governo do Estado e Promotoria para acompanhar a gestão da Secretaria da Santa Casa de São Paulo. O deputado Gerson Bittencourt, do PT, que questionou o secretário sobre as denúncias de má prestação de serviço no Hospital Santa Marcelina, na capital paulista, elogiou a iniciativa do governo de auditar a Santa Casa, que acumula uma dívida de 826 milhões de reais. O secretário, a partir desse conjunto de informações, de denúncias, contratou uma auditoria, desenvolveu uma auditoria junto com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, no sentido de tentar desvendar a caixa preta. E, de fato, desvendou. Para a deputada Analice Fernandes, do PSDB, o balanço da gestão da Secretaria da Saúde foi altamente positivo. Os números têm mostrado quantitativamente e em qualidade aquilo que nós precisamos. Sempre uma saúde com responsabilidade, aquilo que a população necessita no seu dia a dia. Para a presidente da comissão, deputada Thelma de Souza, do PT, a diversidade de temas abrangidos resultaram em um encontro positivo. O secretário fez uma apresentação
de 3 horas, com a presença dos deputados atuando, perguntando, elogiando, criticando, que é o papel exatamente que essas audiências têm que ser. O Ministério Público insiste nessas audiências, além de ser regimental da Casa. Eu acho que hoje nós fechamos mais uma etapa em relação ao ano de 2014. Você vai ver depois do intervalo. Deputados da CPI, da Telefonia e das Comissões de Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos se reúnem daqui a pouquinho aqui na Assembleia. Voltamos em 30 segundos. Não saia daí. O repórter Jeremias Gomes tem agora ao vivo as informações sobre a reunião de hoje da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais aqui da Assembleia Legislativa. Jeremias. É sim, Sérgio. Os deputados devem se reunir daqui a pouco, às 2 da tarde, no plenário Tiradentes, sob a presidência do deputado Roberto Moraes, do PPS, para avaliar, analisar 10 itens na pauta. Eu destaco o requerimento da deputada Thelma de Souza, do PT, que solicita uma audiência pública para debater a construção do túnel submerso entre as cidades de Santos e Guarujá, anunciado esse túnel pelo governo do estado em 2013. Sérgio. Ok, Jeremias, o repórter Mauro Frisma volta a conversar com a gente ao vivo para dar os detalhes da reunião extraordinária da Comissão de Infraestrutura que acontece hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa. Mauro, você. É isso mesmo, Sérgio Everton. Os 11 deputados integrantes da Comissão de Infraestrutura vão analisar pareceres a projetos de lei dos parlamentares e também requerimentos. É uma pauta contendo 13 itens. Entre esses requerimentos, eu destaco um de autoria da liderança do Partido dos Trabalhadores, que convoca o presidente da Sabesp, Gerson Kelman, para prestar esclarecimentos sobre questões relacionadas com a crise hídrica no estado de São Paulo. Conforme o repórter Jeremias Gomes, há um requerimento semelhante também para ser apreciado na Comissão de Educação. Os trabalhos da Comissão de Infraestrutura vão acontecer no plenário de Tiradentes a partir das 2 horas da tarde. O presidente é o deputado Alencar Santana, do PT, e tudo pode ser acompanhado pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. E a Assembleia Paulista cedia o lançamento do Instituto Brasileiro de Avaliação de Imóveis. José Carlos tem uma imobiliária no interior de São Paulo. Há cerca de um ano, decidiu se especializar na avaliação de imóveis. Para ele, um mercado promissor. O mercado ele está aí para ser trabalhado. E aquele que se dedicar, aquele que buscar os seus interesses, vai conseguir um bom resultado. Tem espaço, demanda para o avaliador de imóveis? Com certeza. O avaliador hoje é uma necessidade, porque ele pode trabalhar tanto na área da justiça como fora da justiça. E esse produto demanda hoje, você vê separações, divórcios, esquites, inventários, enfim, uma série de atividades. E você pode, inclusive, prestar serviço judicial, ou seja, prestar um serviço aos juízes. Você pode se inscrever em qualquer vara e, a partir daí, você pode também ser um perito. Em 2013, a Justiça Federal admitiu a inclusão dos corretores de imóveis para, juntamente com engenheiros e arquitetos, avaliarem oficialmente imóveis, desde que inscritos no CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. A categoria agora passa a contar com um instituto que se propõe potencializar este mercado, capacitando os profissionais. A associação, ela surgiu de uma necessidade também dos corretores, de uma forma geral, se especializarem não só na parte das avaliações, de uma forma geral, e que eles possam, de certa forma, participar através da CAVIM, que é a Câmara de Avaliação Imobiliária, que faz parte, é um setor do IBRAV, do Instituto, ok? E que vai estar fazendo e dando a personalidade jurídica para os corretores que são autônomos. O evento, que contou com o apoio do deputado Enio Tato, do PT, teve a participação de autoridades do setor e corretores de todo o estado. Além da área educacional, o IBRAV será responsável por atestar os atos de avaliação baseados na normatização da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
O Jornal da Assembleia desta quarta termina aqui. Não se esqueça, a partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos dos deputados do plenário Juscelino Kubitschek. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.